Bom dia, meus queridos aí do nono. Deixa eu só fechar aqui a porta. A gente vai ver relações trigonométricas no triângulo retângulo. Isso aí é o capítulo 10 na página... Inicia na página 276. E eu acho que essa parte que eu vou falar finaliza... Acho que finaliza na 280. Então, vê só. Essas relações vai envolver ângulos, tá? A gente vai ver lá na frente. E aí eu vou começar de um princípio bem besta, bem básico aqui, para a gente ver alguns nomes de uns ângulos. Dá uma olhada. Eu tenho aqui o ângulo A, o vértice A. A gente tem aqui o ângulo alfa. Deixa eu ver aqui, acho que está na frente aqui o ângulo alfa. Tem aqui o ângulo alfa aqui. Uma relação, umas relações que a gente pode ter em relação a alfa. Deixa eu colocar aqui ângulo alfa. O ângulo alfa, que é esse ângulozinho aqui de vértice A, aqui é o vértice A. Esse lado BC, em relação ao ângulo alfa, o lado BC, dá uma olhada aqui o lado BC, ele vai ser chamado de lado oposto. Tá certo? É o lado que está oposto, ou seja, contra o ângulo alfa. A gente pegou o ângulo alfa aqui, que é esse ângulozinho aqui. Em relação a esse ângulo, o lado BC, ele é o lado oposto, tá? Esse daqui, BC, ele é oposto a alfa, tá de frente, ó, tá? O lado AC, a gente vai chamar de lado adjacente, tá? Oposto, vou colocar aqui lado adjacente. Isso aqui vai servir também, é o lado adjacente, o lado que está grudadinho com o ângulo alfa, tá? Por esse ângulo, o ângulo beta aqui, esse lado AC, deixa eu colocar de preto, o AC já vai ser lado oposto. E esse ângulo beta aqui, o segmento aqui, o lado BC, já vai ser o lado adjacente, tá? Que a gente chama adjacente. Ok? Esse lado AB aqui, ele é a hipotenusa do triângulo AOB, tá certo? Então vejam só, meus queridos, aí, ó. Se eu estiver falando do ângulo alfa, o lado oposto a alfa, o lado oposto ao ângulo alfa, e que é esse BC, eu vou chamar de lado oposto, tá? Já o lado que está grudadinho com o ângulo, esse aqui, ó, grudadinho ao ângulo de 90 e grudadinho ao ângulo alfa, a gente vai chamar de lado adjacente, tá certo? O mesmo vai acontecer aqui com o ângulo beta. O lado oposto a beta, que é esse AC, ele é o lado oposto. E o lado que vai estar grudadinho com o ângulo e grudadinho com o de 90 vai ser o lado adjacente, tá certo? Isso aqui é uns nomes específicos que acontecem nas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Isso aqui é para o triângulo retângulo, tá? Deixa eu ver se acho que melhora um pouquinho. E aí as relações trigonométricas é o resultado da divisão entre as medidas de dois lados de um triângulo, tá? A gente pega a medida de dois lados e faz uma relação. Existe aí uma relação que existe. Isso no triângulo retângulo. Elas são capazes de relacionar os lados dos ângulos de um triângulo retângulo, tá? Capaz de relacionar os lados com os ângulos, tá? E aí, vamos supor que eu tenho aqui, vou colocar aqui um alfa. E aí, gente, se eu pegar a divisão, dá uma olhada, a divisão do segmento MN e dividir por AM, pelo segmento AM, vai ser congruente, ó, a se eu pegar
a divisão de XY e dividir por XA, que também vai dar o mesmo resultado se eu pegar o segmento BC e dividir por AB. Isso aqui vai gerar para a gente uma constante, tá? Eu vou chamar de K1, que foi como o livro da gente também chamou. Isso aí vai gerar uma constante. Isso aí vai apresentar sempre. Ou seja, se eu pegar num triângulo retângulo, imagina que isso aqui é uma rampa, acho que o livro dá uma subida. Isso aí, se eu pegar segmentos, se eu cortar essa subida em segmentos, que vai ser perpendicular, aqui ó, vai gerar um ângulo de 90, vai ser perpendicular a essa base AC, tá? Essas medidas forem em pezinho assim, formando um ângulo de 90. E se eu pegar a divisão de MN e dividir por MA, XY dividir por XA, e se eu pegar BC e dividir por BA, vai gerar uma constante, tá? Essa relação aqui, de a gente pegar um pelo outro, a gente vai chamar de seno. Ou seja, o seno de um ângulo, aqui eu vou chamar de alfa, tá? Vai ser sempre o cateto oposto, ou seja, vai ser sempre os lados opostos a esse ângulo. Eu vou chamar aqui ó, de cateto oposto, ou seja, o lado, tá? O lado oposto, dividido pela hipotenusa, tá? Eu vou colocar hipotenusa. Isso aí é justamente a relação que, se eu pegar o cateto oposto, ou seja, se eu pegar a medida do lado oposto a esse ângulo aqui, ó, e dividir pela hipotenusa, eu vou descobrir qual é o valor desse ângulo de abertura aqui, ó. A essa relação do cateto oposto dividido pela hipotenusa a gente chama de seno, representado por SEN. E aqui é o ângulo que eu estou justamente me referindo, que é o alfa, tá certo? E aí, a mesma coisa, se eu pegar a relação de AM, que é o cateto, um dos catetos aqui, ó, esse lado aqui, ó, é um cateto, tá? De acordo com a nossa primeira parte do assunto aqui, ó. Se eu pegar AM e dividir por AN, desculpa, aqui é N. Cadê minha AN? Se eu pegar AN e dividir por AM, vai ser a mesma ideia de eu pegar AY e dividir por AX, os segmentos aí, que vai ser igual a, se eu pegar o AC e dividir por AB. A essa relação aí, a gente dá o nome de cosseno, representado por COS, tá? Cosseno do ângulo que a gente quer, vai ser a divisão. Repare que eu sempre dividi o cateto adjacente, ou seja, voltando para cá, o que seria o cateto adjacente? Seria o cateto, seria o lado que vai estar coladinho com o ângulo que eu quero e com o ângulo de 90. Aqui, todos esses segmentos que eu coloquei aqui em cima, é justamente a parte adjacente, e esses que estão abaixo aqui são as hipotenusas, tá? Então, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa dá justamente o ângulo que a gente quer, que é o cosseno, tá certo, meus queridos? E aí, se a gente tem uma outra relação aí, deixa eu ver aqui, sempre aqui também vai gerar uma constante, tá? Vou chamar igual ao livro constante 2. Aqui é a constante 1, sempre a gente vai ter um mesmo valor. Uma outra relação que a gente pode ter aí é, deixa eu só passar, se eu pegar a razão de MN e
dividir por AN, na verdade, AN vai ser também igual, você pegar a relação de XY, o segmento XY, e dividir por AY, e a outra relação vai ser BC, e dividir aqui, meus queridos, por AC, também vai gerar uma constante, eu vou chamar aqui de K3. A essa relação aí, a gente vai chamar de tangente, ou seja, a tangente vai ser o cateto, vai ser a divisão do cateto oposto, pelo cateto adjacente. Tá certo, meus queridos? Então, só repetindo o que a gente viu desde o início. A gente tem um triângulo retângulo ABC aqui, tá? Por esse ângulo alfa aqui, eu tenho que o lado oposto aqui é BC, o lado adjacente, o lado grudadinho a esse ângulo aqui, ó, grudadinho ao ângulo e grudadinho ao ângulo de 90, eu vou chamar de cateto adjacente. Isso aqui em relação ao ângulo alfa. Se por acaso a gente pegar o ângulo beta, o lado oposto vai ser AC, tá? O lado oposto a esse ângulo aqui, ó, AC, e o lado adjacente, o lado grudadinho, tanto ao ângulo beta quanto ao ângulo de 90, eu vou chamar de lado adjacente. E aí a relação trigonométrica é capaz de relacionar lados com ângulos, tá? E aí o que eu fiz aqui foi, eu desenhei um triângulo maior ABC, retângulo em C, passei dois segmentos aqui de azul que eu chamei de MN e XY. Esses segmentos têm que ser perpendiculares aqui. Eu peguei relações, eu peguei divisões que existem aqui dentro. Primeiro foi esse lado pela hipotenusa, tá? Agora a gente já vai falar o nome dos lados que a gente sabe. Lado oposto pela hipotenusa no primeiro triângulo. No segundo triângulo, lado oposto pela hipotenusa. No triângulo maior, lado oposto pela hipotenusa. Isso aqui sempre vai dar uma constante. Se a gente dividir isso aí, sempre vai dar uma constante, tá? A essa relação aqui a gente chama de seno. O que é o seno? É o cateto oposto ao ângulo que eu desenhei aqui, ó. É o cateto oposto pela hipotenusa, tá? E aí eu fiz uma outra relação. Já eu peguei o cateto adjacente e dividi pela hipotenusa no triângulo menor aqui, ó. AM dividido por AM, tá? Tá escrito aqui, ó. AY dividido por AX, tá escrito aqui. E o triângulo maior AC dividido por AB vai gerar também uma outra constante que é diferente dessa, tá? Diferente dessa que eu chamei de K2. A essa relação que eu estou fazendo essas divisões aí, a gente chama de cosseno, tá? Cosseno de alfa, em resumo, seria o cateto adjacente. O cateto está grudadinho a esse ângulo e o ângulo de 90. O cateto adjacente dividido pela hipotenusa dá a relação que a gente chama de cosseno, tá? E o que seria a tangente? A tangente, que é a terceira relação, o K3, que gera essa constante aí, seria o cateto oposto, ou seja, MN dividido por AM, XY dividido por AY e BC dividido por AB, por AC, quer dizer. A essa relação a gente chama de tangente e, em resumo, a tangente seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo, meus queridos? Ou a gente pode dizer também que a tangente ele é o seno dividido pelo cosseno, tá? Isso aí também é dito na tangente. Se a gente dividir, por exemplo, esse seno, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente e hipotenusa, vai dar também a tangente, tá certo, meus queridos? Isso aí é um resumo das relações trigonométricas, tá certo? É a primeira parte que a gente vai estudar e vai fazer uns exercícios. A gente vai entrar na parte de ângulos, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Vou dar uma pausa nessa parte, apagar o quadro e colocar a segunda parte em relação aos ângulos, tá?